Salve, salve pessoal, bora falar das informações do Internacional neste sábado, dia 28 de setembro de 2024, dia onde o Internacional finalizou a sua preparação para o duelo diante do Vitória, jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e que pode colocar o Inter dentro do G6 do Campeonato Nacional, dependendo dos resultados paralelos. Mas para isso, claro, o Inter precisa da vitória. A gente vai falar da finalização da preparação do time do técnico Roger Machado e dos principais destaques e impactos que representam a saída de Igor Gomes do Internacional. Também, claro, traremos a projeção de público para o estádio Beira-Rio. Mas antes, deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve no canal. Faltam 100, rapaziada. Faltam menos de 100 inscritos para a gente atingir a marca dos 2.000 nesse primeiro mês de projeto, algo que me deixaria muito feliz. Então já vamos falar sobre o Internacional, pessoal, porque o Roger Machado finalizou a preparação do Inter durante este sábado, em atividade no CT Parque Gigante. O técnico colorado ganhou mais um desfalque para essa partida, já não pode contar com Gabriel Mercado lesionado, com o Rogel lesionado, enfim, com os demais jogadores que já não estavam à disposição. Ganha o retorno do Bruno Tabata, é bem verdade, é um importante reforço e até falaremos sobre esta situação daqui a pouco, mas perdeu o Igor Gomes. O Internacional vendeu o jogador, ele não fica à disposição, inclusive ele deixou o Porto Alegre durante este sábado, vai atuar no futebol dos Emirados Árabes. Antes da gente falar sobre essa negociação, eu queria falar justamente sobre a preparação do Inter para esse jogo. A grande dúvida é como será formada a linha de meio-campistas. Eu, sinceramente, pessoal, não acredito que o Roger Machado vá mexer nesse meio-campo. Eu acho que Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley começam o jogo. O Bruno Tabata saiu por lesão, né? Então ele não deve voltar como titular justamente porque ele deve sentir esse retorno, era uma lesão que demandava um certo tempo, então volta gradativamente e dessa forma não corre risco de perder o Bruno Tabata novamente por ter forçado um retorno dele já entre os titulares. Então eu acho que o Inter está confirmado, não deve ter muitas dúvidas e não deve fugir de Sérgio Rocher no gol, na lateral direita Bruno Gomes, a dupla de zaga deve ter o Cleiton Sampaio fazendo, né, o seu primeiro jogo como titular ao lado do Vitão e na esquerda o Bernabei. Meio de campo colorado será formado por Thiago Maia e Fernando, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley. Na frente, o centroavante Rafael Santos Borré. Esse deve ser o provável time do Inter que inicia a partida às 18h30 no estádio Beira-Rio, diante de mais de 35 mil pessoas. Essa é a expectativa do Internacional. São 30 mil, mais de 30 mil torcedores já confirmados para essa partida de domingo às 18h30 no Gigante da Beira-Rio e por isso essa expectativa aumenta aí para casa dos 35 e pode atingir ainda 40 mil pessoas. O Internacional confiando muito que o torcedor está comprando a ideia do time, que está confiando na equipe do Internacional lutando por essa vaga de Libertadores da América e um pouquinho mais, né? A gente sabe que é muito difícil, principalmente porque as equipes da frente seguem vencendo, seguem lá disputando, né, o título ponto a ponto, mas o Internacional tem um objetivo que é ir para Libertadores. Mas, como o próprio Roger Machado disse, não dá para tirar o sonho, não dá para tirar a possibilidade de sonhar com o título brasileiro. Então fechamos o capítulo de preparação, né? Fim da preparação colorada. A lista de relacionados será divulgada durante o domingo, por volta do meio-dia, como é de praxe do Internacional. E aí a gente vê, dependendo da situação, a gente atualiza mais informações até mesmo antes do jogo. Lembrando que amanhã estarei na transmissão do Voz do Gigante a partir das 4h30 com a Maratona Mais Que 45, junto com Diego Brião, Lucas Colar, Alexandre Ernst, Felipe Jobim e toda a equipe do Voz. Beleza? Vamos falar sobre o Igor Gomes, que deixou Porto Alegre durante a tarde deste sábado e não é mais jogador do Internacional. O Inter aceitou a proposta do Clube dos Emirados Árabes na casa dos 25 milhões de dólares, ou melhor, 25 milhões de reais, né? 25 milhões de reais, a proposta é de 5 milhões de dólares. O Igor Gomes fará
né, fez sua despedida no empate do Inter contra o Bragantino e agora será jogador do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. A proposta foi muito alta, pessoal. Não tinha como o Inter negar essa proposta. Era algo que foge da realidade, né? Inclusive, trazendo os pontos positivos, até vocês vão entender um pouquinho por que o Inter precisava fazer essa venda. E é até importante a gente recapitular isso, né? Porque o Inter, ele tinha uma negociação de 10 milhões, né, de euros do Vitão, algo que foi cancelado, algo que no fim das contas o Betis não conseguiu efetivar a contratação, então o Inter tinha aí uma necessidade de vender outro jogador e caiu dos céus, pessoal, essa proposta pelo Igor Gomes. É um jogador que foi importante, né? Teve boas atuações, boas apresentações. A despedida dele pode não ter sido a melhor possível. Acredito que ele, né, tem a opinião que ele não fez um bom jogo diante do Bragantino, mas valeu e deixou um bom dinheiro nos cofres do Internacional. Então o Igor Gomes é passado no Internacional e a gente vai trazer o impacto, né? Vai falar agora do impacto da saída dele do elenco do Inter nessa reta final de temporada de 2024. Começando pelos pontos positivos, pessoal, né, justamente os valores, né? A gente está falando aí de uma negociação, né, na casa dos 25 milhões de reais, mais do que isso, o Inter vai ficar com um bom percentual disso, o que fica com o Inter supera a casa dos 20, né, dos 20 milhões. Na verdade, o Inter quase fica com 25, a negociação total, né, de 30 milhões de reais, né, porque a cotação do dólar, ela varia muito, enfim, mas então é isso, a gente, né, tem um valor aí que o Internacional vai receber na casa dos 23, 24 milhões. O total da negociação quase chega, né, a 30 milhões. Então o Internacional tá, vamos dizer assim, foi bem recompensado pela liberação do Igor Gomes. Então, a partir disso, a gente traz um outro ponto positivo, que é justamente o atingimento de uma meta. O Internacional tinha traçado 135 milhões em venda de jogadores nessa temporada de 2024. E essa meta seria batida com a saída do Vitão. Como o Vitão não saiu, o Inter não conseguiu bater essa meta. Mas aí soma-se negociações importantes, saída do Maurício, saída do próprio Fabrício Bustos, e agora mais essa saída, o Inter, enfim, conseguiu atingir essa marca, inclusive vai superar os 140 milhões de reais com a venda do Igor Gomes, e o Inter ainda fica aí com 15% de uma futura venda do jogador. Então foi um ótimo negócio, financeiramente principalmente. E o terceiro ponto positivo dessa saída, depois, né, do Inter ter cumprido essa meta orçamentária, é justamente as oportunidades que o Inter vai dar aí para os jogadores das categorias de base. O Inter, no anúncio da negociação, já havia dito que o Pedro Cauã, né, e o Vitor Gabriel subiram, vão participar das atividades, né, e por isso o Internacional tem aí agora a possibilidade de utilizar esses jogadores na reta final. E aí a gente entra com um destaque negativo, né? O impacto negativo dessa saída. O Inter tá com muito problema de lesão no sistema defensivo. Não tem Gabriel Mercado, não tem o Rogel, não se sabe quando o Rogel vai voltar. O Inter hoje tem Vitão e Cleiton Sampaio, que será a dupla titular na partida diante do Vitória. Acredito que eles darão conta do recado, pessoal. A questão é que tem um certo momento que suspensão vai acontecer, são zagueiros, recebem cartões, lesões podem acontecer, justamente porque só eles é que vão atuar. Então fica aí essa dúvida. Legal que o Pedro Cauã e o Vitor Gabriel podem ganhar oportunidades, beleza, mas também nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né, botar toda a responsabilidade na gurizada talvez não seja o ideal. Então, mas vai ser isso, rapaziada. Não tem muito o que fazer, não tem pra onde fugir. Até o Rogel se recuperar vai ser isso. Cleiton Sampaio e Vitão atuando como os titulares e os únicos jogadores que vão fazer isso. Obviamente, pode pintar aí um Fernando jogando na zaga, eu sei que muita gente não gosta, mas é uma alternativa. Então, o único ponto negativo da saída do Igor Gomes é justamente essa questão da falta de zagueiros, né? Hoje no Inter, e não tem mais como inscrever atleta, a janela tá fechada também, enfim, só para 2025.
Tá certo, pessoal? Amanhã a gente volta para repercutir mais ou até mesmo para projetar o duelo entre Internacional e Vitória, 18h30 no Estádio Gigante da Beira-Rio. Deixa o like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e te inscreve no canal. Dá essa força aí, vai ser fundamental. Espero todo mundo no canal Vozes do Gigante amanhã a partir das 4h30 na Maratona Mais 45. Tá certo? Valeu!